Janete, professora de artes. Hoje estou aqui para dar essa aula online devido à pandemia e vou falar sobre luz e sombra. É um dos conteúdos que a gente deu início no ano letivo e não conseguimos concluir, né? Nesse conteúdo, luz e sombra, vou apresentar alguns slides, explicar e no final da aula vai ter uma atividade que vocês vão estar respondendo e mandando depois fotos para correção para mim no PV. Bem, luz e sombra. A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas, podemos criar no desenho e na pintura e escultura belíssimos efeitos, como a dilatação do espaço, o de profundidade e o de valorização da parte mais iluminada. Podemos também variar o significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, grotescos e poéticos. Todo objeto não transparente exposto à luz determina uma sombra. Vamos estudar cada elemento importante da luz e da sombra, começando pela luz, que pode ser natural ou artificial. Luz natural é quando o objeto recebe a luz do sol. O sol ele é uma fonte primária de luz natural. A luz e a sombra são elementos básicos para produzir efeito de volume nos objetos. São a base de tridimensionalidade na pintura. Observe a imagem, quando o objeto entra em contato com a luz solar, ele produz uma sombra. Vocês podem observar que aqui eu tenho a imagem de uma criança desenhando onde expôs os objetos à luz solar e produziu uma sombra. Logo após eu tenho outros exemplos de fonte de luz natural, que é a estrela, o sol e a fogueira. São exemplos de fonte de luz natural. Vamos ver agora luz artificial. É quando o objeto recebe luz de maneira artificial, lâmpadas, lanternas, velas e etc, né? A luz artificial, ela é gerada por fontes de energia não naturais. A maioria das atividades humanas seriam impossíveis se não existissem fontes alternativas de luz, né? Como as luzes artificiais, as lâmpadas, as lamparinas, as lanternas. Temos aqui exemplos de fonte de luz artificial. Vocês podem observar esses outros 3 exemplos de luz artificial. Você poderá observar que quando um foco luminoso natural ou artificial emite seus raios sobre um objeto, este se apresentará como uma zona iluminada e outra sombreada. O objeto, então, projeta sobre o chão ou sobre outros objetos próximos a sombra de si próprio. Foi o que eu expliquei nos slides anteriores. Temos aqui as sombras projetadas por luz artificial e temos também a sombra projetada por luz natural. Nós falamos um pouco de luz, né? Luz natural e luz artificial. Agora vamos ver sombras. Definindo sombras. Sombra. Sombra é a parte privada de luz. Iluminar um objeto é banhá-lo de luz. Temos aqui 3 imagens, né? Veja a diferença com ou sem luz e sombra. Aqui nós temos a primeira imagem, sem luz no objeto, não produziu sombra. Temos a segunda imagem com um pouco de foco de luz, não muito, já produziu um pouco de sombra. Temos a terceira imagem onde o foco de luz foi mais intenso e a sombra também ficou mais intensa. Nós temos 2 tipos de sombra. Nós temos a sombra própria e a sombra projetada. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a sombra própria. É a que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja voltado para um ponto de luz. A parte iluminada do objeto faz a sombra na parte que ficou atrás e a sombra própria varia de intensidade, fica mais escura ou mais clara de acordo com a intensidade de luz sobre o objeto. Essa é a sombra própria, é quando ela reflete no próprio objeto. Sombra projetada.
é a que aparece fora do objeto. Decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo sobre o objeto, forma a sombra própria. A sombra projetada é aquela sombra que aparece fora do objeto. Vou explicar agora. Nessa imagem, né? Nós temos aqui uma fonte de luz artificial que essa é uma lâmpada, ela está aqui iluminando essa área é a área iluminada do objeto, onde produziu a sombra própria, que ficou dentro do objeto, e também a sombra projetada, que é essa sombra mais escura que ficou fora do objeto. Para vocês, que a atividade é individual, nada de procurar o colega para ajudar a realizar a atividade. Estamos em tempo de pandemia. Todo mundo realiza sua atividade em casa, na matéria de artes, né? Que é a minha matéria, a matéria específica aqui. Pode copiar a atividade de vocês, responderem lá na matéria. Deve ser entregue exclusivamente até a data marcada. Eu vou colocar uma data para vocês no grupo. A folha de resposta, onde vai responder as questões, deve ter cabeçalho. Após concluir a atividade, a mesma deve ser enviada no PB, no meu número privado, né, de WhatsApp, com data e horário marcado. Leia a atividade com atenção, assista ao vídeo, que foi o que eu acabei de apresentar, responda as questões, anote suas dúvidas para perguntar no PB do professor, com data e horário marcado. Tenho aqui 5 questões. Pode observar que eu já deixei aí o cabeçalho pronto, vocês vão preencher. Qual a diferença entre sombra própria e sombra projetada? Explique com suas palavras o que você entendeu sobre luz natural, luz artificial. O sol é uma fonte primária de luz natural ou artificial? Quais os elementos básicos para produzir efeito de volume nos objetos? E faça um desenho e pinte, identificando no mesmo a sombra própria e a sombra projetada. Desejo a vocês um bom trabalho. Estou com saudade, espero que passe isso logo para a gente podermos estarmos juntos e até mais. Tchau!